Boa tarde a todos. Nós vamos dar seguimento, então, às nossas aulas da Academia de Pesquisa. E hoje o nosso assunto é como escrever um artigo científico. Basicamente, todas essas considerações que eu vou apresentar, elas são baseadas num livro, principalmente nesse livro, que é o livro How to Write a Paper, que é um livro que é escrito pelo George Hall, que é um anestesiologista da St. George Hospital da Universidade de Londres, e ele foi, durante um período, editor do British Medical Journal. Ele tem uma série de livros escritos na área também de anestesiologia, enfim, mas muitos nessa área de pesquisa clínica, de escrita de artigos e assim por diante. Bom, então, o objetivo de uma publicação científica são principalmente esses três: avaliar as observações feitas, repetir o experimento se houver interesse e verificar se as conclusões são justificadas pelos dados. Então, quando um leitor ele lê um artigo, ele tem principalmente esses três focos, né? E a estrutura básica de um artigo ela é sumarizada pelo acrônimo INRAD, que é a introdução, o método, resultado e discussão. E nós vamos falar um pouquinho sobre como estruturar cada um desses itens, né? Introdução, método, resultado e discussão. Basicamente, na introdução, o foco tem que ser em cima da questão que foi estudada. Qual a questão que foi estudada? E ela se desenvolve a partir dessa premissa. No método, é como a questão foi estudada. Nos resultados, obviamente, o que foi encontrado. E na discussão, o que os resultados significam. Então, é importante ter em mente esses objetivos principais em cada um desses itens. Mas antes de iniciar, responda as questões básicas, que são: o que eu tenho a dizer? Vale a pena dizer? Qual o formato exato para a mensagem que eu quero dizer? O que pode ser escrito para edição em papel e para edição na web, que está cada vez mais frequente, né? Qual é o público da minha mensagem? E, por fim, qual a revista certa para aquela mensagem que eu quero veicular? Então, começando pela introdução. Ela deve ser curta. Então, esse é um conceito básico, repetido em todos os artigos e em todos os livros. E o principal objetivo da introdução é dizer ao leitor por que o estudo foi realizado. O foco é na importância do estudo. Por que ele faz diferença? Por que você resolveu fazer aquele estudo? De maneira geral, você resolve fazer um estudo por causa de uma pergunta de pesquisa, que é uma dúvida que você tem na sua prática clínica, ou você identificou na literatura algum hiato, algum vazio de uma questão de pesquisa que você quer responder, né? Você deve resistir à tentação de querer impressionar os leitores colocando nessa introdução todo e qualquer dado já publicado anteriormente. Então, colocar na introdução tudo que você achou de literatura e fazer uma introdução muito grande não é adequado. É cansativo, não é recomendado. A introdução não deve ser, e ele dá aqui esses dois exemplos. Vários estudos mostraram que o uso regular de êxtase cria dificuldades anestésicas, e vários outros mostraram que não, e aí com as referências. Relatamos mais 2 pacientes, um dos quais teve problemas e um dos quais não, e revisa a literatura. Em vez disso, deveria ser algo como: 2 estudos anteriores relataram que o uso regular de êxtase pode causar problemas respiratórios durante a anestesia. Esses estudos foram pequenos e não controlados, usavam apenas medidas brutas de função respiratória e não acompanhavam os pacientes. E relatamos um estudo maior e controlado, com medições detalhadas da função respiratória e acompanhamento de 2 anos. Então, o overview que você dá sobre os estudos que você usou,
eles são genéricos, né? Você não faz um detalhamento dos estudos que você está usando na introdução. As melhores introduções incluirão uma revisão sistemática de todo o trabalho que foi feito antes e uma demonstração de que um novo trabalho era necessário. Então, a introdução, ela tem que dar a importância daquele estudo e por que aquele estudo é importante, em que contexto ele é importante. Então, fazer essa revisão é super importante, né? E ela, claro, ela é precedente ao estudo, né? Então, quando você tem uma dúvida, uma pergunta de pesquisa da tua prática clínica, você tem que ir para a literatura, ver se aquela pergunta já está respondida e se é você que não sabe a resposta, ou se existe uma oportunidade de você responder aquela pergunta realizando um estudo clínico, né? Então, essa fase, claro que ela é anterior, mas você não deve fazer uma grande inclusão de todos os estudos que você colocou, mencioná-los na introdução. Então, em uma revisão sistemática, a estratégia de busca claramente pertence à seção de métodos, mas em um artigo comum ela pertence à introdução, e ela deve ser feita da forma mais curta possível, né? Então, você pode incluir uma frase como uma pesquisa no Medline usando 15 frases-chave diferentes, contato pessoal com 5 especialistas no assunto, e uma pesquisa pessoal em 5 conferências recentes sobre o assunto, intimamente relacionados, não produziu estudos anteriores sobre essa pergunta da pesquisa. Então, você pode mencionar na tua introdução de que maneira você fez a tua busca sistemática na literatura, tá? Um erro comum é começar a repetir o material que está em todos os livros didáticos e que seus leitores saberão. Eu vou dar um exemplo, porque eu mesmo sem saber esses detalhamentos em relação às orientações na introdução, eu já tenho me sentido como esse leitor entediado, porque agora você olha, todos os artigos de Covid, eles contam a história do Covid, como é que é o Covid, como é que é o vírus, de onde que ele veio, da China, quantos mil... Enfim, você rapidamente sai daquilo, porque isso já é um assunto conhecido, de certa forma banalizado, porque há 2 anos a gente conhece a história. Então, você colocar na introdução tudo sobre a osteoporose, sua relação com a vitamina D, e contar toda a história, isso é desnecessário. Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso, né? No entanto, você tem que dar uma noção da escala do problema, ou seja, por que aquele estudo foi importante e qual era o efeito, qual era o benefício de uma resposta para aquela pergunta de pesquisa, né? Então, tem esses 2 lados, né? Você não abordar questões já conhecidas, muito conhecidas dos teus leitores, e o outro lado é que você precisa esclarecer qual é a importância de você responder aquela pergunta da pesquisa. Você deve também dar o desenho do estudo, mas não a conclusão. Tá? A última linha pode ser: conduzimos, portanto, um estudo duplo cego, randomizado, com acompanhamento de 10 anos, para determinar se abstêmios, bebendo 3 copos de uísque por semana, podem reduzir suas chances de morrer de doença coronariana. Então, essas coisas que elas podem estar todas na introdução. Pense em usar truques jornalísticos com moderação. Isso aqui é interessante, mas é mais complicado de fazer acho que precisa de uma certa tarimba para não ficar uma coisa inadequada, né? Então, basicamente, o que o autor desse livro que eu comentei, do George Hall aqui, para tornar a introdução interessante, você deveria aprender o leitor já na primeira frase. E se você puder usar alguns truques ditos jornalísticos, que tem habitualmente esse foco, né? A chamada de uma reportagem, ela tem, às vezes, uma chamada apelativa para que o leitor abra e leia a reportagem. Então, aqui ele sugere que, eventualmente, você possa fazer uma coisa parecida, né? E ele considera isso mais fácil nos estudos científicos, porque aqui a gente já tem uma estrutura pré-estabelecida, que foi o que a Rafaela mostrou na semana passada.
a estrutura do artigo, para cada tipo de artigo, randomizado, os observacionais, já tem uma estrutura pré-estabelecida. Então, isso já é meio caminho andado. Então, talvez você possa incluir alguma situação, alguma coisa que chame atenção na introdução para prender a atenção do leitor. Então, ele dá como exemplo esse Tim Albert, que é um jornalista de assuntos médicos dessa revista The Independent, não sei se todo mundo conhece, mas é uma revista que fala, que aborda temas não necessariamente científicos, e revisados por pares, mas que aborda questões médicas. Inclusive, eu vi uma discussão a respeito de um artigo publicado nela, e a pergunta que foi feita para a audiência era: você aplicaria isso na sua atividade clínica? Mas essa foi uma revisão feita nessa revista, porque ela publica coisas interessantes, mas não coisas necessariamente bem feitas do ponto de vista metodológico, né? Então, como começar a fazer esses toques jornalísticos? Contando uma história cativante, escrevendo uma cena vividamente, usando uma citação forte, dando alguns fatos intrigantes ou fazendo um pronunciamento opinativo e controverso. E aí ele dá 2 exemplos aqui. Em muitos aspectos, é mais fácil, menos desconfortável ter leucemia do que eczema. Essa é uma história de sexo, medo e dinheiro. Trata-se de um novo tratamento para um problema embaraçoso que poderia gerar a receita do novo Serviço Nacional de Saúde Comercial. E aí você, na sequência, você passa a falar a droga que você está utilizando, que você está pesquisando e o assunto. Bom, finalizando a introdução, então, as conclusões. Para escrever uma introdução eficaz, você deve conhecer o seu público, ser breve, dizer aos leitores que você fez o estudo, explicar por que ele é importante, convencê-los de que é melhor do que foi feito até então e tentar o máximo que puder prendê-los na primeira linha. Agora a gente vai falar do método. O método, no método, você deve escrever em sequência lógica como seu estudo foi projetado e executado, e como você analisa os dados. Escreva a seção de métodos por completo antes de iniciar o estudo. Ela pode ser modulada depois, se alguma outra questão aparecer e você precisar incluir coisas na tua projeção inicial. O desafio de definir o que você pretende fazer também é um exercício muito útil, muito melhor do que descobrir falas previsíveis após meses de trabalho árduo, se você não fez uma descrição do método anteriormente. Os ensaios terapêuticos, eles devem ser registrados antes de você começar. Ele considera que as revistas não deveriam publicar estudos que não estão registrados nesses sites de registros de ensaios clínicos. A seção de método deve responder às perguntas quem, o que, por quê, quando e onde. Então, ela aborda todos esses itens, né? Então, ainda mais importante, ela deve declarar a hipótese que foi testada. Tá? Por exemplo, que um tratamento tem um efeito específico como um aumento da sobrevida ou melhora do resultado. Sempre declare claramente as hipóteses a priori, nem que seja para ter certeza de colocar os dados apropriados e relevantes e fazer os testes estatísticos adequados e corretos. Ainda com relação ao método na questão estatística, indique os testes exatos usados para analisar os dados, inclua uma referência apropriada se o testes não for bem conhecido, indique o software e a versão que você usou e indique claramente as suposições feitas sobre os dados que justificam os testes escolhidos. No método, o desenho de estudo. O desenho do estudo ele pode ser descrito com algumas palavras bem escolhidas, particularmente no layout dos grupos e dos eventos. Então, no método, a gente deve incluir como o estudo foi desenhado, uma breve descrição, dizer como foi feita a randomização e usar nomes específicos para grupos ou sessões de estudo.
preferencialmente do que usar número, grupo 1, grupo 2, grupo 3, se você puder nominar de maneira curta os grupos, é melhor para o leitor. Como o estudo foi realizado? Descreva como os pacientes foram escolhidos e recrutados, dê as razões para as possíveis exclusões, considere mencionar as questões éticas, habitualmente você já coloca que foi obtido o TCLE, de que forma, né? Mas outras questões éticas, se necessário, elas podem ser incluídas aqui. Dê detalhes acurados dos materiais utilizados, descreva as dosagens de droga de maneira exata e dê a forma exata do tratamento e detalhes acessíveis de aparelhos incomuns que eventualmente foram usados. E, por fim, como os dados foram analisados. Forneça os testes exatos usados para análise estatística, use um valor P para refutar a hipótese nula e dê uma estimativa de poder do estudo, a probabilidade de um falso negativo ou erro beta. Com relação à randomização e cegamento, que é um daqueles itens, tem algumas coisas especiais que devem ser descritas, né? Ela é parte crucial, né, dos ensaios clínicos, e você deve descrever quaisquer aspectos específicos, como randomização por blocos, ou se ela foi estratificada, ou seja, de que forma foi feita a randomização, né? Se a avaliação do resultado for cega, como é que foi feito o cegamento e quem eram os cegos? E o diagrama, ele pode ajudar a descrever um desenho de estudo complexo ou uma sequência de intervenção. Tá? Então, ajude seus editores a acompanhar os resultados usando nomes explícitos para grupos separados ou parte de uma sequência de estudo. Iniciais ou mesmo nomes curtos são uma forma mais clara de se referir aos grupos do que usando números 1, 2, 3 e assim por diante. Com relação a participantes e materiais, os leitores devem saber como e por que os participantes foram recrutados. Liste os critérios de inclusão e exclusão, como faria para aprovação ética. Você excluiu pacientes com doenças específicas? Em caso afirmativo, as doenças foram definidas, como elas foram definidas e detectadas? Os indivíduos já sob uso de medicamentos foram excluídos do estudo, álcool, tabagismo. Os periódicos exigem aprovação ética como pré-requisito para aceitação, mas algumas características éticas do desenho de estudo, elas precisam ser mencionadas no método, né? Por exemplo, você pode precisar descrever alguns dos problemas práticos de obter o consentimento informado ou um tratamento comparativo satisfatório. Ainda sobre os participantes e materiais. Anote os participantes elegíveis que são abordados, então aborde, né? Então, e decide não participar e diga por quê, né? Em um estudo de laboratório, você deve detalhar a origem, a linhagem de animais, bactérias, substâncias biológicas, todos os materiais e matérias-primas utilizados. Essas informações elas são necessárias para comparação com os outros estudos. Os medicamentos, eu já comentei, dosagens exatas, nome genérico, fórmula química, e, se ela não for bem conhecida, e a preparação para ter usada, e forneça desculpa, que eu repeti. Não se limite a repetir os dados do fabricante para a precisão de um aparelho, principalmente se ele for crucial para o estudo. Você deve descrever o padrão usado para calibração e os resultados da calibração citados, né? Se a conversão analógica em digital foi feita para análise por computador, a taxa de amostragem e a precisão da amostragem devem ser fornecidas. E as descrições adequadas são necessárias para todos os métodos de avaliação e acompanhamento. E os métodos, como questionários, eles devem ter sido validados e coletados, e a transcrição deve ser verificada, e você deve relatar como você fez a validação do método, daquele questionário. Uma boa sessão de método deve responder a essas questões, então. O texto descreve a pergunta que estava sendo feita, o que estava sendo testado, quão confiáveis são as medidas. Um leitor devidamente qualificado seria capaz de repetir o experimento da mesma maneira? As medições foram registradas, analisadas e interpretadas corretamente? Eu, particularmente, considerei a seção de métodos a mais complexa, né, porque ela implica uma série de itens, um detalhamento de tudo que foi utilizado e talvez
seja a mais completa, não sei se é a mais importante, porque todas são importantes, mas eu acho que ela é a sessão que você tem talvez maior número de questões a abordar, né? E um detalhamento maior do que nas outras sessões. Então, conclusão. Conselhos sobre os métodos são frequentes e facilmente encontrados, mas, como sempre, as armadilhas são muito menos bem descritas do que as placas de sinalização. Siga o conselho de um colega experiente e interessado, e isso vai trazer um valor inestimável. Discutir o método com alguém que está acostumado a fazer ensaios, a montar métodos, isso ajuda para aqueles que estão iniciando nessa capacitação. Resultados agora. A seção de resultados relata objetivamente os achados de uma investigação clínica ou laboratorial. Essa seção é composta por texto, tabelas e figuras. Em geral, deve ser conciso, evitar interpretações e relatar os dados necessários para provar ou refutar a hipótese de estudo, basicamente, né? Ela deve seguir uma sequência lógica, muitas vezes congruente com a sequência do estudo delineado nos métodos. Você vai descrevendo os resultados. Antes de escrever essa seção, é útil primeiro organizar as tabelas e figuras na sequência em que serão apresentadas. E, finalmente, deve-se verificar o guia, né, para os autores de cada revista, porque mudam, mas, eventualmente, há diferenças com relação a como organizar e enviar figuras e esses materiais. Algumas questões sobre o texto dos resultados. A seção de resultados, ela primeiro deve descrever adequadamente os assuntos estudados. Considere todos os sujeitos, incluindo aqueles que foram inscritos, mas não foram incluídos ou se retiraram do estudo. Os dropouts, tudo. Os motivos devem ser fornecidos para os pacientes que se retiraram para assegurar ao leitor que não houve nenhum viés na seleção. Então, os que saíram, os dropouts e os que você não incluiu, e por que os que saíram, saíram. A população final incluída na análise deve ser claramente indicada. Então, o leitor precisará saber a integridade da coleta de dados e como os dados ausentes são contabilizados, ou seja, os dados excluídos versus interpolação de resultados. Se o estudo envolveu mais de um grupo, forneça informações sobre se os grupos eram comparáveis em características importantes, como a idade, sexo, peso corporal, condição médica, uso de medicamentos, entre outros. Seja conciso e enfatize as descobertas importantes. Não repita as informações fornecidas nas tabelas. A seção de resultados normalmente não deve incluir referências e o uso excessivo de abreviações torna o texto difícil de ler. Lembre-se de garantir a consistência dos valores numéricos relatados e a precisão da medição. Aqui o pretérito é usado na seção de resultados, uma vez que o experimento foi concluído. Então, o tempo verbal aqui é o pretérito. Relações de dados, elas são usadas evitando terminologia que implique mecanismos ou implicações. Exemplo, houve uma associação, houve uma correlação, tal achado é significante, porque não necessariamente você está falando do P que foi significante, ou de associação e correlação, que na estatística é diferente. Então, aqui você não pode falar desse jeito. Você tem que falar que foi substancial, ou foi... Né? Você não pode usar esses termos, que são termos de estatística, no resultado. A não ser que você esteja falando, efetivamente, de uma correlação verdadeira, estatisticamente falando, né? Você deve verificar cuidadosamente a consistência dos resultados numéricos entre as seções do manuscrito, como resumo, as tabelas e figuras e a seção de discussão. Evite termos qualitativos como marcadamente. Significativo não deve ser usado como substituto de substancial, de novo, pelo mesmo motivo, né? Significativamente ou significativo só pode ser usado em referência ao valor P, definido como significativo na seção de métodos. É preferível fornecer os resultados que respondem à hipótese do estudo ou resultado primário antes de abordar os resultados secundários. Então, a ordem é resultado primário e depois secundário. A variabilidade dos resultados deve ser incluída como desvio padrão ou erro padrão, intervalo interquartil ou intervalos de confiança de 95%.
Os dados fornecidos nas tabelas e ilustrações não devem ser repetidos no texto. Em vez disso, os resultados são fornecidos no texto. Quais são os elementos-chave, então, de uma sessão de resultados bem escrita? Considere todos os sujeitos do estudo e verifique se o número de sujeitos é consistente no resumo, texto, tabela e figura. Seja conciso e enfatize as descobertas importantes. Não repita as informações fornecidas nas tabelas. Minimize abreviações. Descreva os resultados de cada tabela ou figura em um parágrafo separado. Comece cada parágrafo com uma frase de tópico, mas não simplesmente repita a legenda da tabela ou figura. É importante ressaltar que os resultados devem ser interpretados na discussão, não na sessão de resultados. Então, a sessão de resultados é só uma fotografia. Você não vai ficar fazendo considerações sobre como aquilo foi importante, por que motivo, ou coisas do gênero. Um pouquinho sobre a tabela. As tabelas devem fornecer aos leitores uma narrativa dos resultados do estudo de uma maneira que seja visivelmente fácil para o leitor acompanhar, descartar ou organizar dados. Cada tabela deve estar em páginas separadas e numeradas sequencialmente na ordem que é referenciada no texto. Verifique as instruções de cada jornal sobre como numerar as tabelas e elas devem ser reduzidas ao mínimo necessário para responder à hipótese. O corpo contém coluna e linhas de células. Para tabelas de valores numéricos, cada célula deve conter apenas um valor. Cada coluna deve ter um título que descreve seu conteúdo. E a primeira coluna normalmente lista as variáveis independentes em linhas, com colunas subsequentes apresentando dados de variáveis dependentes. Geralmente é necessário incluir uma tabela para 2 a 4 valores. Isso pode ser descrito no texto. Daí você não faz uma tabela, né? Faz só a descrição no texto. Né? Uma tabela é usada não apenas para mostrar dados, mas também para mostrar relações. Ela é composta por legenda, título, corpo e notas de rodapé. A legenda deve ser concisa e fornecer o contexto principal do conteúdo da tabela. O uso de uma tabela de outra publicação, ele deve ser devidamente referenciado na legenda e deve conter a permissão, né, para reproduzir a tabela fornecida ao editor da revista. Dicas para construir tabelas. Torne as tabelas visualmente fáceis de ler, limpas. Comece cada tabela em uma página separada e numere na ordem referenciada do texto. Não repita os dados em mais de uma tabela ou figura. Coloque apenas um valor em cada célula. Forneça uma legenda concisa, que resuma o conteúdo da tabela, e definições de cada abreviatura na legenda da tabela ou nota de rodapé, para que o leitor não precise consultar o texto. Muito importante. O leitor não deve ter que consultar o texto para obter qualquer informação ao visualizar uma tabela. Então, todas as abreviações elas devem estar ali. Inclua um título para cada coluna e denote claramente o número de assuntos em cada grupo. O valor P para comparação com uma anotação com o valor real fornecido em uma nota de rodapé pode ser apropriado quando há poucas comparações. A gente vê muito, né? P em nota de rodapé. Comparações mais detalhadas garantem uma coluna separada, que lista todos os valores P, daí você deve fornecer o valor P real. Não temos como P igual a NS ou P maior que 0,05, você tem que pôr o valor do P. Forneça unidades de medida, de preferência entre parênteses, após a variável de cada linha, e, na maioria dos casos, você deve usar o Sistema Internacional de Unidades. A não ser que haja, na recomendação daquele artigo, daquele jornal que você vai fazer a publicação, uma recomendação diferente. E evite o uso excessivo de abreviações, especialmente as abreviações que não são tradicionais. Um pouquinho sobre as figuras. As ilustrações são usadas para exibir resultados visualmente, como gráficos, fotos, vídeos e, inclusive, as tabelas. Né? Não use cores como o amarelo, que podem ser difíceis de ver, e mantenha os fundos brancos. As tonalidades normalmente não devem ser inferiores a 15% de resolução. Programas para criação de gráficos científicos devem ser usados, em vez de simplesmente enviar gráficos gerados a partir de planilhas.
O eixo do gráfico deve ser pretos e os rótulos grandes o suficiente para facilitar a visualização. A espessura da linha deve ser mantida consistente e não inferior a 0,25. Se um desenho de linha for digitalizado de uma cópia impressa, envia-o com TIFF ou JPEG de pelo menos 600 dpi. Então, evite enviar figuras em formato PowerPoint, não. Se forem utilizadas fotografias, uma etiqueta deve ser afixada no verso da foto, que identifica o número da figura e o topo da figura. Se fizer parte de um livro, inclua o número de capítulo nessa etiqueta, e normalmente são necessárias fotos duplicadas para a revista. Conselhos para as preparações de figuras e ilustrações. Use programas gráficos científicos, não gráficos simples gerados a partir de uma planilha. Se usar cores, mantenha o fundo branco, evite o amarelo, que eu já comentei, e outras cores que sejam difíceis de ver. Os eixos do desenho de linha devem ser pretos, e esse aqui é o valor mínimo. Tá? Já falei também sobre a forma de enviar as figuras e os tamanhos. As figuras elas devem ser numeradas na ordem que aparecem no texto. As abreviações, anotações e outras notações devem ser definidas em cada legenda de figura, mesmo se usada para mais de uma figura e mesmo se usada no texto. Na figura se tem que repetir. As figuras devem ser independentes e o leitor não deve ter que consultar o texto para interpretar os dados. Ela deve ter uma explicação no rodapé da figura. O material suplementar deve ser citado no texto, na primeira referência. Por exemplo, o clipe de ecocardiografia deve ter referenciado desde o clipe 1 em dados suplementares. Então, tudo que você quiser acrescentar mais, você deve utilizar e referenciar no texto. Então, para concluir a sessão de resultados, a seção de resultados de um artigo pode ser a parte mais importante de um manuscrito, embora mais fácil de compor. A seção de resultados é o que o leitor estava esperando. Ele responde à pergunta de quem fez isso. O uso habilidoso de textos, tabelas e ilustrações fornecerá ao leitor a essência do estudo, a história, de forma organizada e concisa. E, por fim, a gente vai falar da discussão. Discussões pobres são aquelas que não têm estrutura, né? E diferente, como eu já falei, da pesquisa clínica, ou pelo menos depois que vieram os guidelines de como estruturar, já tem uma estrutura montada. Então, se você segue aquela estrutura pré-estabelecida, recomendada, você já tem uma garantia mínima de que você vai ter uma estrutura, né, para o teu estudo, né? Na discussão, você deve ser curto, rápido e relevante. Uma regra útil é, em caso de dúvida, corte. É muito improvável que você tenha um manuscrito rejeitado só porque a sua discussão é muito curta. De forma geral, a discussão ela deve levar em consideração, ela deve abordar os itens listados aqui. Declaração das descobertas ou descobertas principais, avaliação dos métodos, comparação com trabalhos anteriores, implicações clínicas e científicas, se o estudo for positivo, trabalhos adicionais, trabalhos futuros, conclusão e agradecimentos. Vou falar um pouquinho agora sobre cada um desses itens. Discussão com relação aos achados principais. Um bom começo para a discussão são 2 ou 3 fases que resumem os resultados. Essas devem ser claras e inequívocas. É a mensagem que você leva para casa. Uma análise mais aprofundada dos dados não deve ser realizada na discussão. Você já fez isso lá antes. Na questão da metodologia, eu já falei bastante sobre a metodologia, sobre método lá na frente, mas aqui você pode abordar algumas questões gerais sobre o método, né? Por exemplo, é muito importante, improvável que os métodos usados no estudo tenham sido perfeitos. Portanto, uma breve avaliação é necessária na discussão. Por exemplo, se você teve um problema na amostra, se teve alguma inconsistência, se você encontrou alguma dificuldade, você coloca na discussão, né? Pode ser necessário também fazer um downgrade do seu estudo de ensaio clínico, né? Então, ele pode ser só
piloto, porque por algum motivo ele não teve a robustez que você esperava, né? Projetos de estudos incomuns costumam alarmar avaliadores. Então, você deve explicar precisamente por que escolheu esse projeto e, se possível, fornecer citações de apoio usando metodologia semelhante. Tá? Para usar uma analogia esportiva, obtenha sua retaliação primeiro. Em essência, você está tentando lidar com as críticas de editores e avaliadores, mostrando que já pensou nas dificuldades inerentes ao desenho do estudo. Então, você já critica, porque se você não criticar e você valorizar demais o seu estudo, isso não é visto de bom tom e você vai ser criticado de todo modo pelos seus avaliadores posteriormente. Então, já faça esse papel, a autocrítica do teu estudo, e isso já dá também robustez para você como investigador. Por outro lado, você pode enfatizar aqui quaisquer vantagens dos métodos usados, né? A crítica da metodologia de pesquisadores anteriores pode ser apropriada, criticar artigos anteriores relacionados àquele assunto, mas certifique-se de permanecer objetivo e escrupulosamente justo. Com relação aos estudos prévios, uma parte importante da discussão é a comparação de seus resultados com os outros estudos publicados, né? Você deve citar apenas os principais trabalhos relevantes, tanto confirmatórios quanto contraditórios. Não vai esconder os contraditórios, né? Então, isso pode denotar que você escondeu, o teu revisor ele vai saber disso, e isso denota uma imaturidade como pesquisador, né? Não se limite a repetir as frases que usou na introdução ao definir a questão da pesquisa e nunca cite o que você não leu. Resiste à tentação de você colocar toda a revisão da literatura que você fez ali para impressionar o teu avaliador, né? Então, tentar mostrar a eficácia da sua evidência, da sua revisão bibliográfica, não é o caso, né? Excesso de referência é um sinal de segurança e não de autoconhecimento. Você saberá quem são os principais grupos de pesquisa, então concentre-se neles. Não ignore a literatura anterior que discorde de suas descobertas. Essa citação seletiva será detectada muito rapidamente pelos avaliadores e você perderá credibilidade como consequência. Então, os estudos que foram contraditórios aos teus achados, você pode colocar na discussão, e, se possível, você deve tentar discutir por que isso pode ter acontecido, por diferença de método, ou por diferença de critério de inclusão, enfim, né? Ao lidar com trabalhos anteriores, você deve ser imparcial, e geralmente há bons motivos pelos quais os resultados não podem ser replicados com exatidão, e você pode explicar algumas das discrepâncias. Nas implicações, basicamente dizer, quando for o caso, se seus resultados podem mudar a prática clínica, então isso deve ser discutido, né? A maioria dos investigadores nunca faz um grande avanço, por isso não exagere a importância do seu trabalho. Esse trabalho foi um divisor de águas na pesquisa da vitamina D. Da mesma forma, se o estudo for não clínico, quaisquer implicações científicas básicas devem ser discutidas. Para os estudos futuros, depois de lidar com as suas descobertas em relação aos trabalhos e quaisquer implicações clínicas ou científicas, você está pronto para sugerir novos trabalhos na área. Então, isso também é feito na discussão. Mas alguns editores não gostam da especulação que isso acarreta. E você pode descobrir que esse parágrafo será posteriormente excluído. Então, eu notei em todas os artigos que eu li que existe sim, né, regras, mas que existem as coisas pessoais. Então, esse editor, o Jorge, ele gosta que você sugira estudos futuros, mas ele mesmo comenta que muitos não gostam, né? Para outros pesquisadores, então, você sugerir estudos futuros é a parte mais interessante da discussão, pois ela dá ideia para pesquisas futuras. No entanto, antes de exibir suas melhores ideias em público, é aconselhável que você já tenha iniciado o trabalho,
Caso contrário, você pode descobrir que outros grupos de pesquisa publicaram primeiro e pegaram a sua ideia. Né? Agora, se você também não vai mais trabalhar naquela área, já decidiu, daí essa parte da discussão ela pode ser útil para sugerir, então, que outros investigadores continuem com outras perguntas de pesquisa não abordadas, outras dúvidas que surgiram após a publicação do seu estudo. Discussão e conclusão. Acho que é o último item, né? É tradicional terminar a discussão com um breve parágrafo final, que é um resumo das principais descobertas. Mas isso está cada vez mais omitido ou excluído pelo editor. Então, o editor tem, pelo que eu li, em vários locais, ele tem cada vez mais excluído e sugerido a exclusão dessa conclusão, né? Porque ela muitas vezes repete informações que já apareceram no resumo estruturado, nos resultados e no início da discussão. E o último item são os reconhecimentos, né? Então, aqui você pode fazer reconhecimentos a quem, se eventualmente você teve patrocínio para aquela sua pesquisa, ou alguma pessoa que você tem algum agradecimento especial a fazer. Não deve usar o agradecimento, é claro, para bajular colegas como chefe do departamento, né? Então, essa sessão de reconhecimento ela pode também ser incluída na sequência. E, para terminar, esse é meu último slide, a mensagem final é: escrever um manuscrito científico é frequentemente comparado com a escrita de um conto. Usando a analogia de mistério de crime, as sessões de introdução e métodos fornecem um cenário, os personagens e os motivos da história. E a discussão é o epílogo que une todas as informações. A sessão de resultados, porém, é o que o leitor está esperando. Obrigada pela atenção. Muito bem. Perguntas para a doutora Andréa? É difícil. Acho que antes de vocês falarem, eu vou fazer um resumo, tá? Eu estava falando ali, vamos ver se isso aqui serve. Então, na introdução, curto e objetivo. Descreva o contexto, a pergunta da pesquisa. Curta e objetiva. Descreva o contexto da pesquisa. E a importância E faz a pergunta da pesquisa. O que você está fazendo? A importância da pergunta da pesquisa. Né? No final das contas, você tem que descrever de um jeito que não possa fazer igual. Não é isso? Delineamento, seleção dos pacientes, das intervenções, das afeições, das análises. Cada uma tem que ser descritinha, bem direitinho. Como é que se fez o delineamento, como é que é a seleção dos pacientes, da intervenção, a administração ou não, como é que as afeições foram feitas, cegamento, e depois como é que foi feito as diversas análises. Por último, de modo geral, análise estatística. Um outro pode pegar a mesma coisa, mas tem que fazer do mesmo jeito. Né? Resultados. Figuras e tabelas são fundamentais. Depois eu volto para ela. A população tem que ser claramente definida. Resultados. Conciso e completo. Engraçado, né? Curto e grosso. Né? Ou seja, é conciso, mas tem que ser completo. Pode ser incompleto, mas tem que ser conciso. Difícil chegar. Difícil. Né? É um perde-ganho. Enfim, é o desafio de quem está escrevendo. Não repita informações. É mais importante antes. As coisas mais importantes vêm antes. Né? O primário, Isso. o que for mais importante, vem antes. No final das contas, o resultado é o que é copiado e disseminado. Quando a gente vai mostrar um trabalho aqui, né, fulano e tal, escreveu tal artigo, vem com a tabela dos resultados. É a maldita tabela 1, ou é a maldita tabela 2 com os desfechos, ou são os gráficos. Né? Virem aqui mostrar a discussão. Às vezes vem uma frase de alguém, mas o resultado é aquilo que é disseminado. Muito capricho nos resultados. Uma coisa com os métodos. Você não acha legal que
que está mais na minha cabeça agora que a Paula está fazendo o artigo de radiologia, você já está praticamente com a introdução pronta, com a pergunta, com o texto da introdução, já está com o método descrito, antes de começar o trabalho, só o aluno. Né? Procure fazer o método antes de você começar o trabalho. Você, na verdade, está escrevendo aquilo que você está fazendo. Você não deixa para poder fazer depois os resultados, para poder voltar para trás. Né? Porque os resultados você não tem ainda, você já tem o método. Né? E tanto o método com a análise estatística. Depois, para a discussão, também é curta e relevante. Focada nos seus resultados, né? Sem querer olhar, faz as comparações, como está na literatura, com os seus resultados, e quais as implicações que isso tem. Oferece sugestões e faz um resumo. Está caindo. Ótimo. Outra coisa, eu já estava vendo falar que eu já posso fazer uma TCC, direito, a gente pode criar uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente já vai imaginando, né? Porque ano que vem vai ser doido. Mas realmente ficou muito bem explicado, muito obrigada. Manda, Paulo. Professor, foi ótima aula. A gente quer uma aula que vai ter uma base, são tópicos, e essa é uma aula que ela, acho que ela serve até com um resumo mais fácil. Serve como roteiro. Tem algumas coisas aí repetidas, mas dá para estudar um pouco e fazer um roteiro. A senhora não só colocou não, explicou o que era, qual uma forma bem clara. E igual ela, já fui olhando e pensando, talvez o que falta, né, que tem que ter, né, então acho que vai ser usado, tipo, um checklist, tentar voltar. É legal, porque como a gente está bem nesse momento estruturando os nossos artigos, então conforme foi tendo as explicações, eu acho que foi dando para imaginar, né, colocar isso, imaginar na prática, né, então foi bem bom, adorei a aula. Também já pensei em várias coisas para ir lá e mudar e pensar, será que eu fiz certo? A gente não voltar lá e pensar. Marcelo? Bom, isso, tipo, a gente engraçado e eu associei isso àquele joguinho matemático chamado Sudoku. Você não pode ter na mesma linha, aquela na mesma número, colou no mesmo número, então muitas coisas. Então, associei isso mesmo. Eu estou tentando achar a associação entre o Sudoku e Marcelo. Ainda você não pode repetir, você tem que ser mais conciso, você tem que prestar muita atenção no raciocínio lógico. Quanto tem que fechar 9 casos? Sem repetição, sem... Pode, certo. Exato. E as questões das figuras, então, né, então, as coisas que trabalham bastante para tentar ajudar e apresentar mais os artigos. E é engraçado porque eu estou fazendo a matéria que se chama visualização de dados, então a gente aprende muitas coisas, até mesmo aquelas coisas que o ensino médico nem percebi, poderia utilizar relacionadas a aula de cores, né? Cores análogas, cores complementares e tudo mais. E a questão do amarelo é muito comentada e muito discutida entre nós, né? Porque a ideia é que você não pode utilizar aquele amarelo forte, com um determinado HTML, uma cor que seja muito ruim para o leitor, mas a ideia é que você substitua isso pelo gold, né, que é a cor do ouro. Você consiga colocar isso cruzando com o roxo para que você consiga trazer as informações adequadas para o leitor. Então, para você demonstrar a figura também não é fácil, então é legal. Parabéns pela aula. É só aquela pizza do Word. O Word nem sempre está legal. Nunca só, né? Você vai brincando. As paletas de cores são bem grandes que a gente tem. E pensei que já Existem mais do que 7? Você é um homem diferente, que conhece as coisas. Perguntamos para ele o que é magenta. Ele vai dizer, é um tom mais claro que a minha camiseta.
Ele projeta no R e manda amor. A questão do software estatístico, você colocar o software estatístico é muito importante, porque às vezes a gente entra no método e não tem onde foi feito a questão ali, ou o software que foi utilizado por aquilo, e a gente fica perdido. Se a gente colocar aqui, isso vai estar diferente. O que a gente fez. E dá. Tem diferença de arredondamento de casa. A gente já brincou muito com isso, com os status, com R, com as informações. A primeira vai ser igual, mas cada vez vai ser diferente. Quando meus filhos eram pequenos, tem uma árvore assim, no jardim, plantaram os beijinhos e a gente apostou qual ia ser o beijinho que ia nascer, qual era a cor do beijinho. Cada um pegou uma cor, azul, branco, amarelo e vermelho. Peguei o vermelho. Quando nasceu vermelho. Quem ganhasse ia ganhar um café na cama. A Silvia olhou para aquilo lá e disse, pai, isso aí não é vermelho, isso é grená. Aí chamaram minha mãe um dia que foi lá e disse, que cor que é? Ela disse, isso é grená. Eu pedi o café. Hoje não me zerando. É interessante a apresentação, fazendo uma analogia com a questão da padronização, muita organização. Acho interessante a questão da padronização. Você tem bastante coisa com relação àquele itens de resultado, de como apresentar os dados. Né? Legal, mas continue. Achei interessante a questão das tabelas concisas. Toda essa estruturação que nessa padronização, mais importante é a apresentação desses dados. Para que a gente possa passar essa imagem correta de como que é o objetivo do estudo e como que a gente chega no resultado. O fato de não ser repetitivo, por exemplo, acho interessante. Às vezes a pessoa quer dar aquela ênfase e coloca de novo a mesma informação, está explicando bastante para quem está lendo. Então, acho bem interessante. E a gente tem bastante dificuldade com tabelas, né? Assim, com gráficos, com tudo. A gente vê, o Marcelo viu aquele dia, né? A apresentação dos dados, dizer, ou não tem título, ou não tem o que é aquele número, ou não tem rodapé, não tem, quem lê, você não consegue entender o que é aquilo. Nem saber o que é aquilo você consegue, né? A precisa ordenada com um número que não tem nada a ver, e por aí a gente vai, né? Essa identificação de de um modo geral, você lida com pessoas que também têm dificuldade para poder ler. Isso, não sabem entender os gráficos de forma. Então, que não seja ruim você gastar, às vezes, 2, 3 horas para poder fazer o gráfico, sabendo que quem vai olhar aquele gráfico vai gastar 10 segundos no máximo. Mas desde que ele tenha entendido, essa deve ser a satisfação. Né? Você, para passar a mensagem, deve ser o maior desafio. Fazer alguém dizer, puxa, como o gráfico ficou bonito. Não. Às vezes até pode ser frustrante, você tenha gastado tanto tempo e alguém tenha passado no gráfico desse jeito, né? Rápido, mas desde que a informação foi passada, essa aqui é a relevância. Isso. Parabéns pela apresentação. É muito interessante isso, que a gente lida com isso o tempo todo, a gente vê esse conteúdo o tempo todo, mas poder ver isso de uma forma organizada, mesmo como um roteiro a seguir, a gente acaba fazendo essa comparação com o que a gente vê no dia a dia, e foi muito claro, muito leve, doutora. Obrigada. Aí só fiquei com uma dúvida, não sei se eu não entendi bem, talvez não tenha entendido, no fornecimento das fotos para o artigo, que as fotos têm que ser duplicadas. É isso mesmo, doutora? A mesma foto enviada no mesmo tipo de arquivo 2 vezes? Tem algum motivo? Oi? Tem algum motivo para isso? Eu acho que extravio, não sei, eles não dizem, mas eles dizem que na maioria das revistas as fotos têm que ser trocadas. Exclusivamente sobre as fotos. Né? Muito só. Mas obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada pela aula e foi muito legal. Eu dei até aqui na introdução, né? Eu tenho uma certa dificuldade em sair do quadradinho, né? Começar com as frases jornalísticas. Acho que por isso que eu gosto tanto de escrever método e resultado, porque por mais que o resultado me desafie um monte, ele mantém o padrão.
E, assim, foi muito legal tudo que a senhora falou, inclusive as questões de palavras que devem ou não devem ser usadas, a sequência, o roteiro, a questão de, às vezes, da gente ter que resistir à tentação, por exemplo, de falar significativo no lugar que é, na verdade, relevante ou algo assim, que é muito comum, assim, isso para a gente, né, para mim, para o Marcelo, já é mais implícito, mas de maneira geral, assim, isso é super bom. As limitações, né, todo esse processo de a gente ver na prática como foi bom quando a gente colocou no Parkinson as limitações todas e o próprio revisor trouxe, né, para a gente sabe que foi colocado como limitação pelos autores, mas, então, assim, mas a gente já posto, né? Então, muito obrigada pela aula. E realmente tem que resistir à tentação de não colocar milhões de citações ao final de uma mesma frase para, assim, como autocrítica, acho que talvez dentre todas as minhas dificuldades da escrita científica, eu me assumo como uma delas, sendo essa insegurança de acabar citando milhões de autores para dizer uma mesma frase para corroborar com um método ou com a discussão que acaba dando esse viés de fragilidade, né? E realmente tem que resistir à tentação nesse processo de discussão. Muito legal, muito obrigada. Não só complementando, mas isso eu acho que é legal também, que cada um de nós aqui vem de uma história, né? Um background diferente. Então, isso também está servindo para que a gente possa ter um roteiro, uma sequência, um jeito nosso de fazer as coisas. Então, obviamente, não centrado naquilo que a gente, nas nossas idiosincrasias, mas a necessidade da gente poder publicar de uma forma mais rápida em revista de melhor padrão. Então, a gente também tem que adaptar alguns que têm, você que vem de uma área mais acadêmica, outros que vêm de uma área mais clínica, outros que vêm de uma área mais de atendimento. A gente tem que chegar a uma determinada síntese em que todos nós tenhamos o mesmo objetivo, que é publicar cada vez mais. Ok, obrigado. Quer fazer algum comentário a mais? Acho que só temos mais uma aula, então.